Cris, o que posso estudar para entender um pouco mais sobre o que você fala? Eu ouvi essa pergunta de uma paciente e fiquei com ela girando a minha cabeça a semana inteira, porque eu percebi que eu não tinha trazido para vocês ainda um vídeo explicando um pouco da minha visão, dos conceitos, da abordagem, da parte científica por trás daquilo que eu trabalho, além do sistema nervoso autônomo, claro, que eu sempre cito nos vídeos. Então, esse vídeo é para você que quer entender um pouquinho mais sobre essa visão, sobre como eu conduzo todo esse processo, técnicas, base de conhecimento, ferramentas que eu utilizo. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Cristina Engustobosi, sou terapeuta, trabalho com dores somato-emocionais, com traumas, reprogramação de sistema nervoso autônomo. E esse vídeo é justamente para explicar um pouquinho melhor essa visão, porque existem muitos detalhes, muitos poréns, né, que às vezes quando a gente não tem essa clareza não fica tão fácil de compreender ou de entender porque que alguns posicionamentos meus são tão diferentes do que a maioria das pessoas fala. E o primeiro posicionamento, a primeira coisa que a gente precisa entender é como que o nosso corpo assimila as informações, porque quando a gente entende isso, a gente percebe que muita coisa faz sentido se a gente aprender a mexer no ponto correto, na causa dos problemas emocionais. Só que para a gente reprogramar a causa, nós precisamos primeiro entender como que é o mecanismo de nomeação na nossa mente. E o que é esse mecanismo de nomeação? Imagina que a vida está acontecendo, né, sendo captada pelos teus sentidos, ou seja, você vê, você ouve, você sente a vida ao seu redor. E o que os teus sentidos captam vai ser buscado em 4 bases de dados, o que isso significa. Existe primeiro a base de dados pessoal, ou seja, das histórias que você vive em nível primário, das experiências que você tem em vida. Existe uma base de dados, que é a base de dados familiar, que ali passam as histórias de família, os padrões, os comportamentos, o DNA, né? Que é a base de dados que, por exemplo, a constelação familiar mexe muito, né? Fala sobre essa configuração do sistema em seu nome original, que vem do alemão. E é uma base de dados que sim, tem como a gente acessar, tem como a gente mexer, que mostra que as coisas não são genéticas, que sim são epigenéticas, e é uma base muito legal da gente trabalhar. Existe também a coletiva, de pontos onde a nossa sociedade está vivendo, né? Pandemia, guerras, Copa, todos esses assuntos, os momentos sociais coletivos que a gente vive, ficam nessa base de dados coletiva, do ambiente social que a gente está ingerido, cultura e valores, princípios, tudo que molda essa sociedade, faz um impacto muito forte no nosso padrão de crenças, pensamentos, estilo de vida. E a outra base de dados, a quarta, é a base de dados a nível de alma. Aqui, para quem acredita em outras vidas ou não, ou na conexão com a fonte divina, é uma base de dados daquilo que tem de mais profundo no seu ser, na tua essência, no Antareum, como algumas culturas chamam, no eu sou, no eu superior. Várias ciências diferentes dão nomes diferentes para essa base de dados mais profunda, que é a quarta base de dados que existe. Então, quando a gente entende que a vida está acontecendo, os nossos sentidos estão captando essa vida, e o nosso corpo vai buscar na base de dados o que aquilo ali significa, esse significado que a gente dá é o que vai disparar uma emoção que acontece de forma automática dentro de nós. Então percebe que não adianta eu tentar mudar a emoção que eu vou ter se eu não mudei o significado que a minha mente naturalmente dispara ao acessar aquela informação. Por isso que eu brinco que muitas vezes o problema está nessa base de dados, que ali vão ter sim, né, uma repetição de fatores que é o que gera uma crença. Então, quando a gente tem a base de dados com um problema, uma história errada, um significado nocivo para aquilo que está acontecendo, a emoção que automaticamente eu disparo é nociva. Por isso que muitas vezes eu bato na tecla de que não adianta a gente, com a força do pensamento positivo, querer mudar se o nosso sistema nervoso autônomo está programado para seguir essa base de dados e com seus 98% do que ele faz automático no dia a dia disparar aquela informação ali, né? É muito difícil você inverter essa balança. Então, quando a gente reprograma o sistema nervoso e a base de dados, a gente consegue sim ter uma melhora muito mais efetiva, mais rápida, duradoura e que, como meus pacientes dizem, parece que
vem espontâneo de dentro para fora, porque essa base foi corrigida. Quando eu reprogramo essa informação, eu não estou trabalhando só a nível mental. E esse é um dos motivos, por exemplo, que eu, Cris, particularmente não faço, né? Nunca tive interesse em fazer psicologia. E sim, vou muito mais para a linha de neurociência, né? Tive sim contato, gente, com psicologia dentro do direito, principalmente direito criminal, já estudei muito a fundo isso, mas discordo aí em algumas vertentes, como por exemplo de Freud, onde toda a justificativa, né, do que acontece é do nosso inconsciente. Aqui a gente tem que fazer um parênteses e entender do nosso inconsciente, vírgula, do significado que a gente dá, do significado que está na base de dados. Isso tem sim como corrigir. Então a gente não é vítima do inconsciente, a gente tem sim autorresponsabilidade, poder de decidir, tomada de ação, que quando nós agimos, resolvemos essa base, a gente consegue sim fazer uma ressignificação, uma solução rápida, eficaz e objetiva. Por isso que muitas vezes eu brinco que terapia não é sessão de desabafo. Você fazer 20, 30, 40 sessões com um psicólogo, com qualquer outro profissional de ajuda, gente, é uma sessão de desabafo. Não é uma sessão terapêutica que trata a causa, e sim que te alivia o sintoma, a sua carência, a sua necessidade de conversar, que para algumas pessoas sim são muito importantes e que sim tem algumas aplicabilidades, porém não reprograma esse sistema, ou se reprograma é só naquela primeira base de dados a nível mental das experiências que você teve. Quando você conversa, você ressignifica aquela história que você conta sobre o assunto. Porém, é muito mais demorado porque ela mexe nos 2% que é o nível consciente e não nos 98%, que é colocar o corpo para trabalhar a seu favor, que é o sistema nervoso autônomo. Cris, mas de onde você tira isso, né? Qual que é a justificativa, a base teórica, né, desse aprendizado? E essa visão do mecanismo de nomeação é uma visão muito clássica do conhecimento oriental. Quando a gente pensa em Oriente, né, e a gente vai olhar a medicina tradicional chinesa, os Vedas, né, essa visão ela veio dos Vedas. Para quem não sabe, os Vedas é um conjunto de conhecimento, né, numa língua morta, que é o sânscrito, que não é nenhuma religião, tá, gente? Não é nada religioso, mas são livros, são informações que já se falavam há milhares de anos sobre o despertar da inconsciência, sobre você sair do estado de inconsciência mental e vir para um estado de iluminação. É que muita gente confunde isso com algo energético, espiritual, mas não. É basicamente você sair do seu ego e vir para um estado de presença, para você viver no presente, né? E hoje, numa sociedade extremamente ansiosa, acelerada, com burnout por causa de produtividade, a gente trazer esse estado de presença é algo ainda mais vital, ainda mais importante. E quando a gente para olhar, né, por exemplo, a medicina tradicional chinesa, ela tem muito conhecimento derivado dos Vedas. Todas essas bases filosóficas mais tradicionais carregam esse conjunto de conhecimento. E é um conhecimento que eu já tive a oportunidade de estudar muito a fundo. A gente tem um professor maravilhoso de Vedas aqui no Brasil, um dos únicos a nível mundial aí reconhecido pelo ensino tradicional, e tive a oportunidade de estudar com ele, professor Jonas Massetti. E quando a gente faz essa abordagem, tem essa postura, esse entendimento, nós conseguimos também ter mais clareza para abordar essa base de dados. E aqui existem outras técnicas também, né? Como, por exemplo, a constelação familiar, que eu já estudo isso desde antes de virar moda aqui no Brasil, gente. Meu TCC no direito, mais especificamente sobre como o novo Código de Defesa Civil, para vocês verem que já tá velho o negócio, né? Que ele saiu em 2016. Como que esse novo Código de Civil, ele auxiliava no movimento de busca pela pacificação social, ou seja, eu peguei na época, né, teorias sociais, todo esse movimento de tentar harmonizar os conflitos. Eu tive a honra de trabalhar na época com uma juíza, hoje ela é desembargadora aqui do nosso estado, a doutora Quitéria Tamanini Vieira Pérez, e ela é, assim, uma juíza fantástica. Na época que eu tive a honra de trabalhar com ela, ela era a terceira vara civil do Brasil que mais fazia acordos. E a gente ajudou, né,
Na época eu era uma das estagiárias do gabinete, eu ajudei ela a montar a sala de direito sistêmico dentro do Fórum da Comarca de Blumenau. E foi assim uma experiência maravilhosa. Então, eu estava dentro da faculdade, já sabia que eu não gostava de trabalhar com conflito. Tinha ela, que era, assim, uma incrível conciliadora, mediadora. Na época, até estava lançando o livro sobre esse movimento de conciliação, pacificação. Fiz o TCC, eu lembro que na época o meu TCC foi o primeiro da universidade que eu estudei sobre constelação familiar. E fui muito a fundo nesse movimento, porque eu sempre gostei dessas bases filosóficas, né? Então, é muito legal a gente poder ir juntando esses conhecimentos. Então, quando eu penso, né, o que eu vou usar para conduzir um paciente? Quais essas bases de conhecimento que gosto de revisitar, de estar estudando? Principalmente os Vedas, mecanismos de nomeação, sim, muito da configuração familiar, não da constelação que é vendida hoje em dia, tá, gente? Hoje tem muita gente que faz um curso de R$70 na internet e que sai falando um monte de coisas sobre constelação, como se isso fosse verdade. E a gente tem que ter cuidado com esse tipo de profissional, tá? Formações sérias existem e entender que às vezes você vai ter um problema que é bioquímico, que não é emocional, porém o sintoma que dá, né, uma depressão, uma prostração, uma anemia pode causar isso, uma baixa de vitamina D pode causar isso, neurotoxicidade pode causar isso. Então a gente tem que ter também a visão aberta que sim, muitas coisas são emocionais, são os nossos padrões de crença, são as experiências. Porém, a nossa matéria é orgânica, é bioquímica e a gente também precisa ter ela com um bom suporte, com um bom aporte nutricional. E aqui vem outra base que eu estudo muito, que é a saúde integrativa. Eu já tive a oportunidade de fazer formação com o Dr. Lair Ribeiro, no curso de biorressonância, formação com o Dr. Afonso Salgado, que é um outro professor meu muito querido, e também alguns professores aí referências em sistema nervoso autônomo, redes neurais, como o cérebro interpreta as emoções, que são assim incríveis e que vão aprofundando toda essa parte de memória celular e epigenética. Inclusive sobre epigenética, teve um professor, Dr. Bruce Lipton, nós tivemos a oportunidade de encontrar ele aqui no Brasil, que foi o criador do conceito de epigenética. E o que eles têm em comum? Todos eles acreditam que não somos reféns da nossa hereditariedade e que talvez a primeira crença que vai contra essa questão de autorresponsabilidade é a gente responsabilizar o nosso DNA por algo que na verdade é o hábito e estilo de vida, né? A gente brinca aqui, por exemplo, né, obesidade. Não é necessariamente uma doença genética, mas sim o hábito de partilhar a mesma geladeira, de partilhar a mesma comida à mesa. Então, sim, é natural que várias pessoas da família tenham por hábitos, estilo de vida disfuncional, né? Ao menos comprovadamente a gente tem essa questão. Então, existem vários conhecimentos que eu fui mesclando ao longo dos anos. E outra linha que eu gosto muito, né, aqui no Brasil, o que tem disponível de informações na área eu fiz é o Theta Healing, porque ele trabalha, gente, com a onda cerebral Theta. Isso quer dizer o que, Cris? Essa onda cerebral é a onda onde a gente consegue acessar a reprogramação, é onde a gente consegue acessar essa base de dados e trabalhar por ela de forma consciente. Vocês vão ver que eu nunca trabalho com nenhum tipo de técnica que deixe a pessoa fora do estado de consciência dela, como por exemplo uma regressão, hipnose. Eu na verdade sou totalmente contra esses tipos de técnica. Por quê? Quando a pessoa não está no estado de consciência dela, eu posso sem querer ferir o livre-arbítrio. Eu posso estar interferindo na vida da outra pessoa. Isso é algo muito sério. Eu não quero esse tipo de problema para mim, de ferir o livre-arbítrio do outro. Respeito muito e eu acho que a pessoa tem que conscientemente querer mudar. Então, quando a gente trabalha por esse pulso de onda, né, por essa onda cerebral Theta, nós conseguimos acessar essas informações e isso junto com as outras bases de conhecimento da constelação, da memória celular, da saúde integrativa, da física quântica também, que é um assunto que eu estudo muito, embora esse nome aqui no Brasil seja muito mal visto, né, gente? Só que é graças à física quântica que você tá aí me assistindo, que você tem internet, porque ela basicamente diz que tudo é um comprimento de onda vibrando em frequências diferentes. Pessoal, fragmentou isso para uma coisa esotérica
e esqueceu que, na verdade, o Wi-Fi, endereço IP do celular, existe graças a isso, assim como a música, assim como a luz e tudo que a gente vê e palpa, tá, gente? Então, eu gosto muito dessas bases de conhecimento. Não teria como eu explicar para essa paciente que fez a pergunta tudo isso em 1 hora de atendimento que ela tem comigo. Então, me ative, né, aos casos dela, né, as questões dela, só que eu achei muito importante trazer isso para você, porque eu tô recebendo alguns comentários assim, nossa, cada vez mais eu tenho certeza, doutora, que preciso passar um atendimento com você. E é importante isso porque a gente precisa ter esse alinhamento de expectativa, né? Se você espera, por exemplo, vir comigo e fazer uma conversa infinita, desabafando todos os seus problemas, talvez você se frustre, porque não é a minha forma de trabalho. Eu não acredito em sessão de desabafo. Não que não ajude, mas eu sempre brinco que se isso resolvesse tudo, você tinha tomado um café com a sua amiga e estava 100%. E é algo muito bom, que ajuda muito, porém não trata a causa. Muitas vezes a gente precisa de uma conduta, de uma intervenção terapêutica diferenciada para realmente ter uma resolução daquele conflito, daquele caso. Um pouco dessa minha objetividade, né? Eu brinco que eu sou chata com resolver problema, gente. É porque justamente eu tenho essa visão da mediação de conflitos, do direito de ser mais objetiva, de ser mais rigorosa, de ser mais criteriosa quando o assunto é resolução. Então, vocês podem ver isso, por exemplo, em vídeo que eu fiz sobre casamento, sobre o porquê que eu abordo sempre o sistema nervoso autônomo, porque quando a gente não bota o corpo para trabalhar ao teu favor, você vai perder um monte de tempo com a força do pensamento positivo, que sim, é importante, mas é os 2%, enquanto os 98% podiam estar trabalhando junto com o pensamento positivo, a gente está virando essa balança. E esse é um pouquinho da minha visão, tá, gente? Eu posso aprofundar esses temas com vocês, essas bases de conhecimento, mas eu achei muito importante trazer esse esclarecimento, porque quando vocês me perguntam, Cris, qual técnica que você usa, qual o nome disso que você faz? É uma mistura, gente, de todo o conhecimento que eu fui adquirindo ao longo dos anos. Desde quando eu fazia as audiências de mediação no Sajusc, a quando eu estava estudando constelação familiar, fazendo formação e imersão sobre isso, a quando eu estava fazendo as imersões dentro do Theta Healing e dentro de saúde integrativa. Então a gente vai mesclando esses conhecimentos e hoje a reprogramação, a terapia, a técnica do jeito que eu faço. Não sei nem te explicar o nome porque não conheço ninguém que faça exatamente igual. É um trabalho bem diferenciado. É algo que eu fui criando, aprimorando, lapidando ao longo dos anos. Tanto que hoje um paciente meu geralmente faz 2, 3 atendimentos pra gente reprogramar tudo, às vezes até mesmo ajustar a parte, né, de medicação, quando o paciente quer desmamar a medicação e fazer todo esse acompanhamento que ele precisa. Então, a média, gente, eu faço 2, 3 atendimentos com o paciente. Casos mais graves, sim, pode chegar até 5, mas até hoje nunca passei disso para resolver um problema. Então, essa visão, ela é uma construção muito delicada, muito carinhosa que eu fui fazendo. E ao longo dos anos, eu e meu marido, para quem não sabe, Dr. Murilo, ele é fisioterapeuta, especialista em osteopatia, tanto a nível brasileiro quanto europeu, também em saúde integrativa. Nós fomos desenvolvendo um método nosso que engloba todas essas questões. Então, a gente brinca que o corpo ele é dividido em 4 pilares. Físico, químico, energético e emocional. Ele cuida do físico, do químico, eu cuido do energético e do emocional. Então eu brinco que é o ser, que é o que a Cris cuida, e o humano, que é o que ele cuida, né? A matéria, a estrutura, o organismo. E isso é um método que nós desenvolvemos ao longo dos anos, juntando toda a base de conhecimento das formações dele com as minhas formações e milhares de casos clínicos, aí mais de 7.000 pessoas que atendemos só nos últimos anos. Então, é muito gratificante a gente poder ter, ao longo do tempo, construído tudo isso. Se vocês quiserem entender mais sobre essa parte física, química, de como o teu corpo se organiza, convido você a conhecer o YouTube dele. E aqui eu vou te explicar sobre essa parte emocional, energética e como que isso afeta também o seu corpo, o seu comportamento
e o seu dia a dia. Espero que vocês tenham uma ótima semana. Se fez sentido o vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreve aqui no canal, que isso me ajuda a entender que esse vídeo tá ajudando você, tá fazendo diferença na sua vida. Um abraço, fiquem com Deus.